Bom, disfunção na tireoide é um assunto que tem preocupado muita gente e é um assunto muito sério que precisa ser olhado por um bom profissional. Eu tive o cuidado e o carinho de trazer um excelente médico, um médico que eu confio, um médico que o país todo confia. E eu estou muito feliz e honrada de tê-lo comigo aqui. Dr. Filipe Pedrinhola, muito obrigada mesmo. Eu sei que seu tempo é precioso e a gente está muito feliz. Eu que agradeço, Cláudia. É um prazer estar aqui de novo. Porque como é bom ouvir o que você tem para falar sobre disfunção de tireoide, porque eu sei que o que você fala a gente pode e deve confiar, né? Que bom. Quero entender um pouquinho mais. O que é a disfunção na tireoide? Então, a tireoide é uma glândula que, apesar de pequena, que pesa por volta de 15 a 30 gramas, quer dizer, é pequenininha, tem um formato de borboleta, depois a gente vai ver uma foto, mas ela comanda todo o nosso metabolismo, né? O que as nossas células têm que fazer, comanda todas as reações químicas do nosso corpo. E, então, na verdade, as disfunções da tireoide, elas são várias, mas principalmente quando ela funciona muito, a gente chama de hipertireoidismo. Quando ela funciona pouco, é o hipotireoidismo. E existem também os nódulos da tireoide, né, que podem ser benignos ou malignos. Então, em geral, são essas três, quer dizer, o hipo, o hiper e os nódulos da tireoide, que são as doenças mais frequentes e que preocupam no dia a dia. A gente tem uma foto da tireoide para dar uma olhadinha? Tem. Então vamos olhar, porque eu quero ver e quero também que você entenda como é que é. Ela fica, então, na parte inferior, assim, dentro da garganta, praticamente? Isso, como dá para ver ali na foto, aquela imagem laranja é a tireoide. Então você vê que ela tem um formato que parece uma borboleta, né? E o lobo direito é um pouquinho maior que o lobo esquerdo. Ali nessa foto está representado um nódulo, dá para ver do lado direito. Se a pessoa tiver um nódulo, ele pode ter aquela cara ali. E onde é que fica localizada a tireoide? É logo embaixo daquela cartilagenzinha que tem um nome estranho, chama cartilagem cricoide, mas é o vulgo gogó, né? Então, logo embaixo do gogó você tem a tireoide. E é muito fácil de se fazer o autoexame. Então, essa imagem é interessante para quem está em casa. Simplesmente a pessoa, diante do espelho, na frente do espelho, ela pega um copo de água, inclina um pouquinho o pescoço para trás e engole a água. E vai ficar olhando no espelho e se aparece alguma deformidade, alguma bolinha, algum nódulo que se mexe, porque a tireoide sobe e desce. Eu vou fazer isso agora. Deixa eu ver se vai dar certo. Eu vou pedir para a câmera, então, ficar aqui bem pertinho. Como é que é? Inclina um pouquinho, vou imaginar que essa câmera aqui trás, no meu espelho. Né? O rosto. Assim? Isso. Bebo água. Você dá um gole de água e olha no espelho, assim, se vê, na verdade, a cartilagem sobe e desce e a tireoide sobe e desce junto. Então você isso, é só isso. E aí, se ela subiu e desceu? Aí a pessoa consegue olhar se tem alguma imagem estranha, algum nódulo. Daqui dá pra ver. Tanto olhando no espelho ou palpando. Ela põe o dedo aqui, né? E sente bem embaixo da cartilagem subir e descer. E se ela notar, puxa, tem alguma coisa doendo, tem uma bolinha aqui, um nódulo, é importante procurar o médico. Hoje em dia, assim, a pesquisa de tireoide, de problemas de tireoide é feita de rotina. Então, normalmente, quando a pessoa vai uma vez por ano ao médico fazer os seus exames, hoje em dia é praticamente rotina pedir o exame da tireoide, porque é bastante comum, né? Então, normalmente os problemas da tireoide são facilmente resolvíveis, né? Desde que você faça o diagnóstico e trate aquele problema adequadamente. Eu ia te perguntar isso, se hoje tem maior incidência de disfunção na tireoide ou se as pessoas fazem mais exames e descobrem com mais facilidade? Dá a impressão de que todo mundo que tem em casa, né, vai falar, puxa, tem uma amiga, um parente que tem algum problema na tireoide, um nódulo, toma remédio para tireoide. Então, parece que não é que aumentou a frequência desses problemas da tireoide, mas o que melhorou foi o diagnóstico. Então, hoje em dia, os exames de laboratório, a gente consegue dosar os hormônios, né, que são o T3, o T4, o TSH, facilmente, fica pronto em 2 dias. E o ultrassom está muito sensível. Então, a gente consegue ver lesões de 1 milímetro ou 2. Então, você consegue com o ultrassom já ver se tem algum nódulo, alguma alteração, vamos dizer, na arquitetura, na cara da tireoide, né? Então, com o exame de sangue e ultrassom, fica realmente muito fácil se fazer um acompanhamento anual. E faz parte de vamos dizer assim, de um check-up que a pessoa deveria fazer naquele check-up anual, incluir essa análise da tireoide. Agora, quem não fez esse exame ou quem ainda não tem esse diagnóstico, pode ter alguns sintomas que sinalizem que está com uma função na tireoide? Muitas vezes o problema da tireoide começa assim de uma forma meio sorrateira, silenciosa. Então, a doença mais frequente é o hipotireoidismo, quando a tireoide funciona pouco, funciona mal. Então, a causa mais comum, 80% dos casos, é quando a pessoa começa a produzir alguns anticorpos contra a tireoide. E essa tireoide vai pifando, então ela vai diminuindo a função dela
E a pessoa vai entrando em hipotireoidismo, mas demora, às vezes anos para que isso aconteça. Então a pessoa começa gradualmente a se sentir, puxa, eu estou mais cansada, ou estou com o humor um pouco depressivo, estou ganhando peso, não sei porquê. E a pessoa começa a achar que isso é normal. Ah, deve ser assim mesmo, então acho que é o estresse do dia a dia. E deixa passar um diagnóstico de um hipotireoidismo. Então essas são as características do hipo. Cansaço, Cansaço, tristeza, indisposição, falta de energia, peso. mexe com o libido, então perda de libido, o peso tende a aumentar. Quer dizer, a pessoa fica mais devagar como um todo, né? E na mulher mexe muito com o ciclo menstrual também, tanto no hipo como no hiper. Então uma das coisas, um dos aspectos assim, dos sintomas muito sensíveis é a alteração do ciclo menstrual. No hiper é a mesma coisa? São os mesmos sintomas? Não, no hiper é o contrário, a pessoa fica ligada, nervosa, insônia, com tremores, sua mais, alteração menstrual também pode acontecer, mas basicamente a pessoa fica muito mais ligada, né? E perde peso. E tende a perder peso. Né? Então é bem o oposto, né? O hipo quando está tudo devagar e o hiper quando está mais acelerado. Então a pessoa tende a perder peso e em alguns casos, quando o hipertireoidismo é causado por uma doença que também autoimune, né, por anticorpos, chama doença de Graves, o olho pode ficar mais saltado, né? Então essa é uma característica do hipertireoidismo quando ele é autoimune, né, que é a causa mais frequente, porque existem pessoas que têm o hipertireoidismo porque tomam remédio. Uma época foi moda tomar remédio de tireoide para ajudar a emagrecer, né? Então se usava isso, as pessoas acabavam tendo problema na tireoide em consequência do uso não adequado de hormônio de tireoide. Né? Então, se você tomar hormônio de tireoide não precisando, você pode entrar em hipertireoidismo. Você faz uma bagunça, né? É uma bagunça. Na sua parte hormonal. Porque a tireoide é uma glândula e as glândulas são muito sensíveis. Então, quando você dá um hormônio que a glândula produz, o que ela entende? Que ela pode tirar férias. Então, normalmente, se você usa muito tempo um hormônio, essa glândula tende a se atrofiar. O hipotireoidismo ou hipertireoidismo, os dois, né? Eles são mais comuns em mulheres? Bem mais. Mais comuns em mulheres? É 7 para 1, mais ou menos. 7, 8 para 1. Quer dizer, a cada 8 mulheres tem um problema, um homem vai ter. Mas acontece em homem também. Então, apesar de falar, puxa, que injusto, né? Mas parece que existe uma ligação com o hormônio feminino, com o estrógeno. Então, como a mulher tem mais estrógeno, de alguma forma, acredita-se que o hormônio feminino tem alguma coisa a ver com o aparecimento dos problemas da tireoide. O que acontece com uma mulher, por exemplo, ou um homem, se não trata a disfunção na tireoide, simplesmente ignora? De repente está ganhando peso, está com processo de depressão, está se sentindo mais cansado, mas ignora, não faz o exame e leva isso adiante. O que vai acontecer com essa pessoa? Bom, a qualidade de vida vai ficar muito ruim, porque o hipertireoidismo, simplesmente a pessoa não consegue parar quieta, ela não consegue se focar, muitas vezes nem trabalhar. E o hipotireoidismo, quer dizer, a pessoa fica absolutamente deprimida, parada, né? Quando o caso evolui bastante. Então, acaba sendo incompatível com uma boa qualidade de vida. E então, realmente é necessário que a pessoa se trate. E o tratamento é simples? No hipotireoidismo, quer dizer, a tireoide parou de produzir o T3 e o T4. Então, você dá um remedinho chamado T4, a levotiroxina, e aí, de manhã, em jejum, a pessoa toma esse comprimido e repõe completamente a função da tireoide. Então, é muito simples, na realidade. É um remédio caro ou barato? Hoje em dia está barato, né? Que tem o remédio nacional, assim como tem importado, mas é tudo a mesma coisa. Então, no fundo, se você toma o remédio de manhã em jejum, porque tem que ser em jejum, senão ele não é bem absorvido. Então, muita gente fala, mas eu tomei junto com o café da manhã. Não faz isso porque o remedinho da tireoide ele precisa pegar o ambiente mais ácido do estômago. E se você come, você muda essa acidez. Então não absorve tão bem. Então sempre uns 15, 20 minutos antes do café da manhã, tomou, acabou. É só isso e fazer o controle com o médico para achar a dose certa. Então às vezes no começo demora um pouquinho mais porque você precisa encontrar qual é a dose adequada para o seu caso. Mas aí uma vez que isso tenha sido feito, você vai uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano no médico e consegue controlar isso de uma forma muito fácil. Já o hipertireoidismo é um pouco mais complicado, porque você tem que usar remédios, drogas chamadas de antitireoidianas, e é de mais difícil controle, principalmente quando a tireoide cresce muito. Então, quando você não consegue controlar com esses remédios, aí, que às vezes é mais do que um, aí você tem que partir para outras técnicas, como, por exemplo, usar o iodo radioativo, né? A pessoa toma o iodo radioativo para secar a glândula, ou, eventualmente, até em casos de mais difícil controle, a cirurgia. Agora, falando em cirurgia, me lembrei que também tem o caso dos nódulos na tireoide, né?
Os nódulos são muito frequentes, né? Então, hoje em dia, se a gente imaginar, entre mulheres jovens, entre 15% e 20% tem algum nódulo na tireoide e não sabe, né? E mulheres acima de 50 anos, aproximadamente 50% da população tem. Então, se a gente imaginar, depois de uma certa idade, se a gente pegar 10 pessoas, 5 podem ter algum nódulozinho na tireoide. Só que isso, quando a pessoa faz o diagnóstico, às vezes assusta. E a grande maioria dos nódulos, eles são absolutamente benignos. Então, o fato de ter um nódulo na tireoide não é para a pessoa ficar alarmada ou sair correndo, e agora, estou com câncer na tireoide. Porque, na verdade, quando esse nódulo é menor do que 1 centímetro, normalmente não se faz nada. A não ser que ele tenha uma cara estranha, sabe? Tem algumas características no ultrassom que a gente sabe que aquilo pode ser ruim. Mas, normalmente, nódulo menor do que 1 centímetro, a gente só observa. E fala para a pessoa vir uma vez por ano. Se ele cresce, aí é feito um exame chamado punção. Quer dizer, põe uma pequena agulhazinha, chama punção biópsia aspirativa. Aí se colhe um pouquinho do material desse nódulo para olhar no microscópio e ver se é benigno, se é maligno, porque se for maligno ou suspeito tem que ser encaminhado para a cirurgia. Perfeito. Mas eu vou te falar que assim, a incidência entre os nódulos, né, assim, quando você pega um nódulo na tireoide, a chance daquilo ser maligno é por volta de 10% a 15% só. Então, a grande maioria dos casos, mesmo aqueles mais suspeitos, a minoria que vai ser câncer, né? E o tratamento, a chance de cura é por volta de 97% a quase 100%, quando você pega precocemente. Por isso que é importante o autoexame, né? Você pode se livrar de um problemão no futuro, né? Não, e olha, é tão importante você encarar a sua doença, encarar o seu problema com seriedade, né? Outro dia eu recebi um e-mail e até fiquei preocupada com uma telespectadora que falava: eu não posso trabalhar porque eu estou com um problema na tireoide. Como não pode trabalhar? Pode, deve, né? E se você precisa trabalhar, é simples. A doutora acabou de falar, existe um remedinho para o hipotireoidismo que você vai tomar meia hora antes do café da manhã e vai voltar a ter a mesma qualidade de vida de antes, não é verdade? Vai. Então a gente precisa buscar essas soluções e esse é o nosso papel aqui no Vida Melhor, orientar para que você realmente possa buscar aí a ajuda correta, né? Para ter uma qualidade de vida ideal, para ter uma vida cada vez melhor. Doutor Luiz Felipe Pedrinhola é responsável pelo Espaço da Jardim, né? Também. Está muito gostoso lá, um espaço bonito. Você está convidado a ir para lá, conhecer. Muito obrigada. E ele faz um trabalho incrível com medicina esportiva também, com emagrecimento, né? Eu acredito muito no bem-estar, né? Eu acho que a medicina preventiva ela é muito melhor do que a curativa, que só corre atrás do prejuízo. Então, você investir em qualidade de vida, e principalmente em 3 pilares, né? Que é o movimento, atividade física, uma alimentação equilibrada e principalmente o manejo das nossas emoções, o estresse. Porque o estresse hoje em dia é o mal do século, né? E que leva as pessoas ao médico em 70% dos casos. Então, ter essa integração, e lá o que a gente acaba oferecendo muito é algo que seja integrado, uma medicina mais integrada, onde a pessoa aprenda algumas técnicas que ela consiga realmente perceber o grau de estresse e conseguir no dia a dia melhorar o que a gente chama de resiliência, né? Que é a capacidade que cada um tem de conseguir se adaptar a situações difíceis do dia a dia e até tirar proveito delas, né? Então a gente tem que sobreviver nesse mundo que ele está difícil, né? E o mundo, a vida moderna, mexe com a nossa química cerebral e principalmente levando ao estresse, ansiedade, pânico. Então, conseguir parar para ter um pouquinho de tempo e para olhar para si mesmo e melhorar o seu estilo de vida, com certeza você vai ter uma vida melhor, de qualidade melhor, vai ter uma longevidade maior, mas com qualidade. Não adianta viver muito tempo mal, tem que viver muito tempo, mas bem consigo mesmo, né? Com certeza. E os sintomas, normalmente as pessoas procuram o médico quando já tem algum problema. Né? Então, de repente, a pessoa está acima do peso, está com gastrite, colite, insônia, vai no médico, mas é só a ponta do iceberg. Né? E esses pilares estão lá embaixo. Então, e na verdade, como a pessoa está é consequência das escolhas que ela faz na vida. Então, o que a gente procura fazer é muito orientar isso, ter uma equipe multidisciplinar, cada um na sua área, que procure diagnosticar e dar ferramentas para a pessoa, porque não adianta só falar, olha, você tem isso, mas ter metodologia e dar ferramentas que para a pessoa realmente, efetivamente, modificar alguns hábitos e melhorar a sua vida. Maravilha. Parabéns pelo trabalho, Obrigado. Que eu sou muito fã. Parabéns pela sua equipe. Manda um abraço para as meninas todas lá. Obrigado. Tá bom? E olha, o telefone de contato é 0 operadora 11 30 78 01 24. 30 78 01 24. Conversei com o Dr. Filipe Pedrinhola, doutor em endocrinologia pela USP. E um excelente médico, tenho certeza que foi útil para você aí. Agora você já sabe, é só cuidar da sua saúde, sempre de olho nela, não é isso? Obrigada. Obrigado a você.
E volte mais vezes, tá bom? Voltarei.